We have many things that we could study, but we have not time. Há tanta coisa que nós poderíamos estudar, mas nós não temos tempo. A question was asked, and I think that we should address this. Foi feita uma pergunta a respeito desse versículo e é importante nós lidarmos com ele. From Colossians 3:5. De Colossenses 3:5. In your translation it says that you should put to death your natural something. Em português, pelo menos na atualizada, Neemias já abre a NVI. Está escrito: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. What do you have in your new translation there? Neemias, ele quer saber o que é que você tem aí na NVI. Isso aqui sem Neemias não vai. É. 3:5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Make die everything that belongs to your earthly nature. Wrong. Está errado. E não tem nota de rodapé. And there's no footnote this time to help. Yeah. Yeah. The Greek text here O texto grego says, therefore, put to death your members which are on the earth. O texto grego diz: façam morrer os seus membros Okay? que estão na terra. And then he has a list of sins. E aí ele tem uma lista de pecados. And these are the things that need to be put to death. So it says your members, not your nature. E são essas as coisas que precisam ser colocadas à morte, e não a sua natureza. Okay, and you might make a cross-reference here to Romans 8:13. E você pode ligar essa referência a Romanos 8:13. If you live according to the flesh, you will die. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. He's saying live according to your sin nature, and that leads to death. Ele está dizendo, você vai viver de acordo com essa natureza pecaminosa, isso leva à morte. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. So we have here putting to death the deeds of the body. That's the same thing Paul is talking about in Colossians 3:5. Então aqui ele tem mortificar os feitos do corpo. É o mesmo que Colossenses 3:5 está tratando. So it's not talking about putting to death your nature, which you cannot do. Então não é colocar à morte a sua natureza, algo que você não pode fazer. They need to get the explanation. You're walking to death. You're what? You're walking to death. What you say, you will die. They need to get that explanation. If you live, According to the flesh, you will die. What is that? what is dying if you walk according to the flesh? O que é morrer? O que é caminhar para a morte se você viver segundo a carne? This is a theme that is found throughout Scripture. Esse é um tema que se encontra através de toda a Escritura. That if you want to live according to your sin nature, it leads to death. Que se você quer viver de acordo com a sua natureza pecaminosa, ela te leva à morte. I mean, it goes back to the law, Deuteronomy chapter 30. Isso volta lá para o tempo da lei, em Deuteronômio 30:19. God says, I give you a choice. Deus está dizendo, eu lhe dou uma escolha. Life and death, Morte e vida. blessing and cursing. Bênção e maldição. Okay, how many want life and blessing? Quem quer vida e bênção? Okay, most of you. A maioria. Not A all, maioria. okay. Todos não, a maioria. How many want death and cursing? Quantos querem morte e maldição? Okay, some of you. Alguns. Well, the reality is you choose.
A verdade é que você faz essa escolha. So he says, choose life. E assim ele diz: escolhe, pois, a vida. If you choose to rebel against God, Se você escolher se rebelar contra he's Deus, saying it's going to lead to death. vai levar à morte. Well, does this mean immediate death? Isso significa morte imediata? Maybe, Talvez, or maybe not, talvez não. as far as leading to an immediate physical death. E com relação a levar a uma morte imediata, But the Bible talks about life apart from God as being one of death. e a Bíblia fala de que uma vida separada de Deus é morte. And sin may lead to immediate death, or it may lead to a slow, lingering death. E o pecado pode levar a uma morte imediata, mas também pode levar a uma morte lenta, que vai se arrastando. But what he's saying, as we find this throughout Scripture, E o que ele está dizendo, que nós encontramos isso por toda a Escritura, life apart from God leads to death. a vida separada de Deus leva à morte. You live according to God, you're going to live. Você vive de acordo com Deus, você vai viver de verdade. But you get to choose. Mas a escolha é sua. All right, let's go to back to Romans chapter 6. Então vamos de volta para Romanos 6. In verse 11, No verso 11, he says, "Reckon yourselves to be dead indeed to sin." assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Now, this word to reckon, E essa palavra considerai-vos, right? It's a word that means you need to regard this as true. é uma palavra que significa você precisa olhar para isso como sendo uma verdade. You need to apply this truth to your experience. E você tem que aplicar essa verdade na sua experiência. I'm dead to sin. Eu estou morto para o pecado. Now, sin is alive in me, O pecado está vivo em mim, but because I am dead to sin, mas porque eu estou morto para o pecado, it means that sin has no power over me significa que o pecado não tem poder sobre mim, unless I choose to obey it. a menos que eu escolha obedecê-lo. So the picture is this. E assim o quadro é o seguinte: Sin is like a very cruel slave master. o pecado é como se fosse um dono muito cruel de escravos. It's very abusive. Ele abusa os escravos. And it tells you what you have to do. E ele te diz o que fazer. But now, if you die, Mas se você morre, that slave master has no authority over you. esse dono de escravo não tem mais autoridade nenhuma sobre você. So you die and you're dead on the floor, Então, você morre, está lá caído no chão, and the master says, "Get up, e o dono fala: levante-se, do this, do that." faça isso, faça aquilo. But you're dead. Mas você está morto. And so this sin master, the slave master comes and he kicks you and says, "Get up." Ele vem, te chuta e fala: levante. But you're dead. Você está morto. You don't have to obey it. Não tem que obedecê-lo. In your life, Na sua vida, your sin nature a sua is natureza that cruel pecaminosa slave master. é como esse mestre, esse dono de Treats you very escravos. badly. Se trata muito mal. And it says, "Get up, do this." E ele fala: levante-se, faça isso. And you just say, "I'm dead. E você fala para ele assim: eu I don't morri. have to obey you. Eu não tenho que te obedecer. I don't have to listen to you. Eu não tenho que dar ouvidos a I don't você. have to do anything you tell me to Eu não do." tenho que fazer mais nada que você me mande. And Paul is saying here, we need to start thinking about this. E Paulo aqui está dizendo: nós precisamos pensar agora a respeito disso, começar a pensar assim. Your sin nature is saying, "Do this, do this." A sua natureza pecaminosa está dizendo: faça assim, faça assim.
say, I don't have to listen to you. E você diz, eu não preciso lhe dar ouvidos. You say, well, that's too simple. That won't work. E aí você pensa assim, mas assim é simples demais, não vai funcionar. How do you know it won't work? Como você sabe que não vai funcionar? Because your human viewpoint tells you Porque o seu ponto de vista humano te diz assim? this is a command Essa é uma ordem. that you are to regard yourself as being dead to the sin nature Que você deve se considerar como morto para a natureza pecaminosa. and consider yourself to be alive to God in Christ. E considerai-vos vivos para Deus em Cristo Jesus. See, we need to start thinking in terms of the blessings we have in Christ. Precisamos começar a pensar em termos das bênçãos que temos em Cristo. We need to be thinking about what Christ did on the cross for us. Precisamos começar a pensar sobre o que Cristo fez por nós na cruz. We need to have that going through our mind. Precisamos ter isso passando pela nossa mente. But what happens in so many cases Mas o que acontece em tantos casos is that we don't have the Word of God in our soul. é que nós não temos a palavra de Deus na nossa alma. It's not part of our thinking. Não faz parte do nosso pensar. And honestly, most Christians today don't spend any time in the Word of God. E falando sinceramente, a maioria dos crentes hoje não investe em tempo nenhum lendo a palavra de Deus. I gave a little survey here 2 years ago. Eu fiz uma pesquisinha aqui há uns 2 anos And I looked at the results of that just a couple of days ago. e eu olhei os resultados dessa pesquisa há uns 2 dias And I atrás. asked people 5 questions. E eu tinha feito 5 perguntas às pessoas. What percentage of the Bible have you read in the past 12 months? Qual porcentagem da Bíblia você leu nos últimos 12 meses? Now that was asked here. Essa pergunta foi feita aqui. People who are leaders in churches Líderes de igreja, and people who are interested in the spiritual life. pessoas interessadas na vida espiritual. And the answer was shocking. E a resposta foi chocante. Most of the people at this conference A maioria das pessoas nessa conferência didn't read much of the Bible. não liam muito a Bíblia. And we need to do this. E nós precisamos fazer isso. And I keep telling people, you've got to read the Word of God. Eu vivo dizendo às pessoas, tem que ler a palavra de Deus. And I do this, you've heard me do this before, I'm sure. I'm going to do it again. E vocês já me ouviram fazer isso antes, eu vou fazer de novo. If you will read 3 chapters a day in your Bible, Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, you can read your whole Bible in a year. você consegue ler a sua Bíblia inteira em um ano. There's nothing spiritual about reading it in a year. Não há nada de espiritual em ler a Bíblia em um ano. I just kind of use that as a goal that you might set for yourself. Eu só uso isso como um alvo que você possa estabelecer para si. I tell my students at the Bible College that is a minimum for spiritual leaders. Eu falo para os meus alunos lá na escola bíblica, isso é o mínimo para líderes espirituais. Minimum. O mínimo. And how long will it take you to read your Bible? How long will it take you to read the whole Bible? E quanto tempo leva para você ler sua Bíblia inteira? The average time to read the Bible slowly is about 72 hours. O tempo médio para se ler a Bíblia lentamente são 72 horas. Now, if you divide that by 365 days, E se você dividir isso por 365 dias, means you can read your Bible in 12 minutes. significa que você pode ler a sua Bíblia diariamente, levando 12 12 minutes a minutos. 12 minutos por dia. I'm telling you, you will look at your telephone for more than 12 minutes a day. E eu quero te dizer que você fica no seu telefone mais de 12 minutos por dia. And you know that's right. E você sabe que é verdade. What about the Word of God? E a palavra de Deus? You don't have time? Não tem tempo? It's what you choose. É a sua escolha.
See, and we have all of these struggles with the sin nature, but we're not taking in the Word of God. A gente tem todas essas lutas contra a natureza pecaminosa, mas a gente não está lendo a palavra de Deus. So we don't have resources to call up in time of temptation. E aí nós não temos recursos aos quais recorrer no momento da tentação. And people are struggling with sin and sins. E as pessoas estão lutando contra o pecado e os pecados, But they won't take in the Word of God. mas eles não ingerem a palavra de Deus. And when it comes to memorizing Scripture, E com relação a memorizar as escrituras, I've asked many places, já perguntei em muitos lugares. are you memorizing Scripture? Você está memorizando as escrituras? And people aren't. E as pessoas não estão. So how many of you have tried to memorize a Bible verse, let's say in the last 30 days? Então, por exemplo, quantos de vocês têm procurado memorizar um versículo bíblico, digamos, nos últimos 30 dias? Okay, all right. I'm pleased. Olha, estou satisfeito. Many places people don't think about memorizing Scripture. Em muitos lugares as pessoas não pensam em memorizar a palavra de Deus. And I've often asked, how many of you right now could stand up and recite 50 Bible verses? E eu pergunto às vezes, né, quantos de vocês nesse exato momento pode se levantar e recitar 15 versículos bíblicos? Okay. Did you say 15 or 50? 50. 50. You're killing them. Yeah. Não é 15 não, é 50. Yeah. But if you learn one a week, Mas se você aprender um por semana, next year when I come back, no ano que vem, quando eu voltar, everyone can put up his hand. todo mundo vai poder levantar as mãos. Just one verse a week. Só um versículo por semana. What are you putting into your thinking? Então, o que é que você está colocando no seu pensar? Your word I have treasured in my heart that I might not sin against you. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. We struggle with sin, but we don't want to take in the word of God. A gente luta contra o pecado, mas a gente não quer interiorizar a palavra de Deus. So the Apostle Paul says, reckon yourselves to be dead to the sin nature. E o apóstolo Paulo diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. I need to be thinking about this. Eu preciso pensar nisso. In verse 13, No verso 13, don't present your members as instruments of unrighteousness to the sin nature. nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, à natureza pecaminosa. Your members, body parts. Os membros aqui são as partes do seu corpo. And what we do is we tell our sin nature, okay, here's my body parts, use them to sin. E o que a gente faz é chegar para a nossa natureza pecaminosa e falar assim, ó, tá aqui meu corpo, pode usar para pecar. Use my hands to steal. Use minhas mãos para roubar. Yeah, use my feet to take me places I shouldn't go. Use meus pés para me levar aos lugares onde eu não deveria Use my ir. tongue to say things I shouldn't say. Use minha língua para falar coisas que eu não deveria. Here, use my Tá aqui, ó, use use. my members Use meus membros as tools of unrighteousness. como instrumentos de injustiça. Now when he says don't present your members, it's a command. E quando ele diz não apresentem os seus membros, é uma ordem. And this indicates you have the choice. E isso indica que você tem a escolha. In contrast to that, we should present ourselves to God as being alive from the dead. E em contraste a isso, nós devemos nos oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos. Present our members as instruments of righteousness to God. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. So we are to present ourselves. E assim devemos nos apresentar. He says, because sin, that is the sin nature, will not have dominion over you.
Porque o pecado e a natureza pecaminosa não terá domínio sobre vós, You're not under the law, but under grace. pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. If you put yourself under the law, then your sin nature will have dominion over you. Se você se colocar sob a lei, então a natureza pecaminosa terá domínio sobre você. Because the law cannot solve the problem of sin. It can only condemn. Porque a lei não consegue resolver o problema do pecado, ela só consegue condenar. Shall we sin because we're not under the law, but under grace? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? See, this is stupid. Isso é uma estupidez. Oh, people say, oh, well, you're not under the law. That means you can go live any way you want to. Porque as pessoas dizem assim, você não está mais debaixo da lei, então você pode sair e viver do jeito que quiser. No. Não. Why? Por quê? We're not under that law, the Nós não- Mosaic law. Nós não estamos debaixo daquela lei, a lei mosaica. In Romans 8:2, he says, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. We're not under that Old Testament law. We don't have to keep it. Não estamos debaixo daquela lei do Antigo Testamento, não temos que observá-la. But we have a different law system given to us. Nós temos um sistema de lei diferente que nos foi dado. The law of the Spirit of life. A lei do Espírito da vida. And we need to learn how to live under that law. E precisamos aprender a viver sobre essa lei. All right. In Romans 6:16, Em Romanos 6:16, you're going to present yourself to be someone's slave. você vai se apresentar para ser o escravo de alguém. You're going to obey somebody. Você vai obedecer a alguém. It's either going to be your sin nature Ou você vai obedecer a sua natureza pecaminosa, or it's going to be God. ou você vai obedecer a Deus. All right. If you received the notes that Giovanni sent out, then you can finish this study in Romans 6. Se você recebeu as notas, a apostila que Giovanni enviou, você vai poder terminar esse estudo em Romanos 6. Then I want to go to Galatians 5. E eu quero ir para Gálatas 5. In verse 16, he says, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. No verso 16 ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Walking describes your behavior. Andar descreve o seu comportamento. It's how you conduct your life. É como você dirige a sua vida. It's how you normally live. É como você vive normalmente. Now he says, walk by means of the Spirit. E ele diz, andai no Espírito. In other words, you are going to depend upon the Holy Spirit to empower you. Em outras palavras, você vai depender do Espírito Santo para te dar poder. The Holy Spirit indwells us for the purpose of giving us divine power. O Espírito Santo nos possui com o propósito de nos dar poder. And without the ministry of the Holy Spirit, we cannot fulfill the commands of the Christian life. E sem o poder dado pelo Espírito Santo, nós não temos força para vivermos a vida cristã. Not any of them. Nenhum deles. Now, as far as overt conformity, we might do some things. Talvez até nas nossas ações, à vista de todos, a gente consiga fazer alguma coisa. But if you're not doing them in the power of the Spirit, then you are quenching the Spirit. Mas se você não fizer essas coisas no poder do Espírito Santo, você vai estar apagando o Espírito. And whatever you do is human good and it's not acceptable to God. E seja lá o que você fizer, vai ser o bem humano, e isso não é aceito por How Deus. is your behavior any different from that of the unbeliever? Como que o seu comportamento vai diferenciar daquele do descrente? Do unbelievers go to church? Os descrentes vão à igreja? Certainly. Vão. Do they pray? Eles oram? Yes. Sim. Do they give? Eles dão dinheiro? Yes. Dão. Do they witness? Eles testemunham? Many of them do. Muitos deles fazem isso.
Do they live moral lives? Eles vivem vidas morais? Yes. Sim. How is your behavior any different? Então, no que ficou diferente o seu comportamento? It should be different. Deveria ser diferente. Greatly different. Muito diferente. But as far as overt behavior, it may look the same. Mas, com relação ao comportamento em público, pode ser o mesmo. Now, if you are walking by means of the Spirit, your life will be radically different, Mas se você estiver andando no Espírito, a sua vida será radicalmente diferente. dramatically different. Dramaticamente diferente. Because the spiritual life starts on the inside and it works itself to the outside. Porque a vida espiritual começa dentro e aí ela se exterioriza. And the Holy Spirit will produce in you E o Espírito, things that the unbeliever can never produce. e o Espírito Santo produzirá em você coisas que o descrente não pode ter e And things produzir. that you cannot produce in your own human strength. E coisas que você não é capaz de produzir na sua própria força humana. So we need to learn how to walk by means of the Spirit E assim precisamos aprender como andar no Espírito. and recognize we are dependent upon God's spiritual power E reconhecer que dependemos do poder espiritual de Deus. What does it say in that's not what I want. Yeah, let's go back a verse. Okay. Trying to think. Ephesians 3:16. Okay, read that. Efésios 3:16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. You need to be strengthened in the inner man Você precisa ser fortalecido no homem interior, by means of the Holy Spirit. pela ação do Espírito Santo. So when Paul talks about the power that works in us, E assim, quando Paulo fala desse poder que opera em nós, what is that power? o que é esse poder? It's the power of the indwelling Spirit when He fills us. É o poder do Espírito que habita em nós quando ele nos preenche. So we have the command in Ephesians 5:18, E assim nós temos a ordem em Efésios 5:18. be filled by the Spirit. Enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito. Now this command to be filled by the Spirit, E essa ordem de enchermos-nos do Espírito it is a command, é uma ordem, but it's a command in the passive voice. mas é um comando na voz passiva. Now what this means is that this is something that you must allow the Holy Spirit to do. E o que isso significa é que isso é algo que você deve permitir ao Espírito Santo fazer em você. You can't fill yourself with the Spirit, Você não é capaz de se encher do Espírito, but this is a command to be filled by the Holy Spirit. mas é uma ordem de ser cheio pelo Espírito Santo, deixar que ele te encha. Now, what is your preposition when it says with the Spirit? What is do? It says of the Spirit because it's his own language. Be full of the Spirit. Yeah, it's not saying that you can get more of the Spirit. Ele não está dizendo que você consegue ter mais do Espírito. Okay, you're indwelt by the Spirit, Você é habitado pelo Espírito and you can't get more of Him. e não dá para ter mais dele. What it's saying is you allow the Holy Spirit to fill you with something. O que está dizendo é que você permita ao Espírito Santo lhe encher de algo. So you have a glass, É como, por exemplo, você tem um copo d'água see, and it's not like we're going to get more of the Holy Spirit, e não é no sentido de que a gente vai ter mais do Espírito Santo. but rather here you have the Holy Spirit, Mas aqui está o Espírito Santo and He is going to fill you with something. e ele vai te preencher com alguma coisa. And He's going to fill you with divine ability. E ele vai te encher com habilidade He's going to divina. give you
spiritual power Ele vai te dar poder espiritual so that you can fulfill the commands for the spiritual life. para que você possa cumprir as ordenanças da vida espiritual. So that when we are walking, we Yes. are dependent on the Spirit. E assim, na nossa caminhada, nós estamos dependentes do We Espírito recognize I Santo. can't do this in my own human strength and please God. Nós reconhecemos, eu não posso fazer isso na minha própria força humana e agradar a Deus. So that I need to have my sins confessed so that God will forgive and cleanse. Então eu preciso ter os meus pecados confessados para que Deus perdoe e purifique, So that there is nothing to hinder the Holy Spirit from performing His ministries in me. para que não haja nada impedindo o Espírito Santo de realizar o seu ministério em mim. So that is what he's saying in Galatians 5:16 when he's saying walk by means of the Spirit. E é isso que ele está dizendo em Gálatas 5,16, quando ele diz andai no Espírito. I must allow the Holy Spirit to work in me. Eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim. If there is sin in my life that has not been forgiven and cleansed, Se há pecado em minha vida que ainda não foi perdoado e purificado, then I am grieving the Holy Spirit. então eu estou entristecendo o Espírito Santo. If I am relying on my own human ability, I am quenching the Spirit. E se eu estou apoiado na minha própria força humana, eu estou apagando o Espírito. And I can't please God. E eu não consigo agradar a Deus assim. In verse 17 he says the flesh lusts against the Spirit and the Spirit against the flesh. No verso 17 ele diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. You have the word lust here, you don't have it. No, it says flesh. Oh, the whole? You have the Spirit, It says the flesh lusts against the Spirit. the flesh wars against the Spirit. Wars. The word that you have here to war, A palavra que nós temos ali, militar, lutar, this word frequently is translated lust as a verb. essa palavra do original, frequentemente, ela é traduzida por ter concupiscência, ter o forte desejo. Now the Greek word for lust simply means to have an intense desire. Porque a palavra grega para concupiscência significa simplesmente ter um desejo forte. And the word itself is neutral E a palavra em si, ela é neutra. because you can have an intense desire for something that's good. Porque você pode ter um desejo intenso para algo que é bom. For example, the Apostle Paul says that you should desire the best gifts. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que nós devemos desejar os melhores dons. Same word. É a mesma palavra usada. So he's saying here that the flesh, your sin nature, has a strong desire that is contrary to the Spirit. E o que ele quer dizer aqui é que a sua carne, ela tem um intenso desejo que é contra o Espírito. And the Spirit also has a strong desire that's contrary to the flesh. E o Espírito também tem um forte desejo que é contrário à carne. So he's saying you can't do the things that you desire to do. E ele fala, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Because there's this conflict between the flesh and the Spirit. Porque há esse conflito entre a carne e o Espírito. You want to do something, and the Spirit saying, don't do that. Então você está naquele desejo de fazer algo e o Espírito está lá dizendo, não faça isso. The Spirit's leading you to do something, and the flesh said, don't do that. E o Espírito está te levando a fazer alguma coisa e a carne diz, não faça isso. He said, now if you are led by the Spirit, you are not under the law. E ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amazing statement. Que declaração maravilhosa. If you're being led by the Spirit, Se você está sendo guiado pelo you don't have to Espírito, worry about the law, você não precisa se preocupar com a lei. because you're not going to be doing anything contrary to the law. Porque você não vai estar fazendo coisa alguma contrária à lei. So what I need to focus on is doing the will of God in the power of the Spirit. Então, o meu foco deve estar em fazer a vontade de Deus pelo poder do Espírito. Because if I'm led by the Spirit, I'm not under the law. Porque se eu estou sendo guiado pelo Espírito, não estou sob a lei. Now he said the works of the flesh are evident. E ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas. Okay?
This is what comes from the sin nature. E isso aí é o que vem da natureza pecaminosa. So we know what they are. E ele está dizendo, a gente já sabe o que I mean, é. when you see it, Ele está querendo dizer, quando você vê, you know it comes from the sin nature. você já sabe o que vem da natureza And then he starts pecaminosa. out and he has a list of 5 sexual sins. E aí ele começa e há uma lista de 5 pecados sexuais. And then he goes on in verse 20. E continua no verso 20, And he's got idolatry, e tem idolatria, sorcery, feitiçarias, hatred. inimizades. Well, by the way, A propósito, you can't pick and choose from this list as to which sins you will accept. você não tem a permissão de escolher dessa lista quais pecados você aceita. Some people read this list and they say, oh, if you do these things, you cannot go to heaven. Algumas pessoas leem essa lista e falam, se você fizer essas coisas, você não pode ir para o céu. They're saying no Christian, no real Christian could commit these sins. E eles dizem, nenhum cristão de verdade poderia cometer isso. And so they want to say, oh, you commit adultery or fornication, you can't be a Christian. Então eles dizem, você está cometendo adultério, fornicação, não é possível você ser um cristão. But when they come to verse 20, Mas quando chega no verso 20, oh, we have a sin like hatred. nós temos inimizades. How about contentions? E quanto a porfias, que são contendas, Oh, brigas. you ever have contentions? Acontece briga, Conflicts, conflitos, arguments. discussões. Well, it's on the same list as adultery. Está na mesma lista do adultério. How about jealousies? E quanto a ciúmes, Outbursts of anger? iras. Oh, Christians ever do that? Os crentes fazem isso alguma vez? How about selfish ambition? E que tal discórdias, Oh, dissensions, heresies? dissensões, facções, heresias, apareceu na versão em inglês. Envy? Invejas. Hello, Christian. Alô, crente? Now, when we come to murders and drunkenness, we hear a lot of preaching about that. Mas quando chega em bebedice e assassínio, glutonaria, a gente fala, não, isso a gente ouve bastante. He said, and things like these. E ele diz, e coisas semelhantes a So estas. Paul is saying this is not a complete list by any means. Então, Paulo está dizendo assim, olha, isso aí a lista não é completa não, viu? So he said, I'm telling you now, as I told you in the past, those who practice such things will not inherit the kingdom of God. E aí ele diz assim, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Let me explain something here that will probably help in many areas. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui que provavelmente vai ajudar em muitas áreas. When the Bible talks about inheritance, Quando a Bíblia fala de herdar, that is meritorious. isso é algo de mérito. That is based on your works. Isso é baseado nas suas obras. Are we saved by works? Nós somos salvos por obras? No. But we are rewarded on the basis of our works. Mas nós somos recompensados com base nas nossas obras. We will be judged according to our works. Nós vamos ser julgados de acordo com nossas obras. Believers and unbelievers are judged according to their works, Crentes e descrentes são julgados de acordo com suas obras. but not to determine entrance into heaven, Mas não para determinar se pode entrar no céu, but to determine degree of reward or punishment. mas para determinar o grau de recompensa ou de punição. So if you understand this, it should help you explain many passages. E compreender isso vai te ajudar a entender muitas passagens. When the Bible talks about reward,
that's based on works. Quando a Bíblia fala de recompensa, isso é baseado em obras. When it talks about inheritance, that's based upon works. Quando fala de herança, está baseado em obras. Sins do not disqualify you from heaven. Pecados não vão te desqualificar do céu. If they did, none of us would go. Se fosse assim, nenhum de nós entraria no céu. But Paul is saying here, if you are involved in sins, the works of the flesh, then you're going to lose your reward. E o que Paulo está falando aqui é que se você estiver envolvido em pecados, as obras da carne, você vai perder sua recompensa. This is not talking about how you're saved, Aqui não está tratando de como você é salvo, but how you will be rewarded. mas de como você será recompensado. But he says the fruit of the Spirit is, E aí ele diz, mas o fruto do Espírito é. and now we have 9 things that the Spirit produces in us. E agora nós temos 9 coisas que o Espírito produz em nós. And the Spirit produces in us E o Espírito produz em nós love, joy, peace, long-suffering, etc. amor, alegria, paz, longanimidade, etc. When you are walking by the Spirit, Quando você está andando no it's not Espírito, merely conforming to the law, não é meramente se conformar à lei, but these things will be produced in you by the Holy Spirit. mas essas coisas serão produzidas em você pelo Espírito Santo. This is not what you produce. Não é o que você produz, This is what the Spirit produces in you é o que o Espírito produz em você. when you are using the Spirit's power for life. Quando você está usando o poder do Espírito na sua vida. And now you are going to follow the Spirit and not the sin nature. E agora você vai seguir o Espírito e não a natureza pecaminosa. So these things will be in you because the Spirit is empowering you. E assim essas coisas estarão em você, porque o Espírito está te dando poder para isso. And he says there's no law against these things. E ele diz que contra essas coisas não há lei, Because we have the Spirit. porque temos o Espírito. All right, in verse 25, E no verso 25, if we live in the Spirit, se vivemos no Espírito, and we do. e vivemos, If we live in the Spirit, he says, let us also walk in the Spirit. andemos também no Espírito. Now this word to walk is different from the word that's found in verse 16. E essa palavra aqui para andar é diferente da palavra encontrada no verso 16. The word in verse 16 is talking about how you conduct your life, your daily usual activities. No verso 16, o que está sendo tratado é como você vive a sua vida, as suas atividades diárias. This word is interesting. Essa palavra aqui é interessante. It means to put things in order. Significa colocar as coisas em ordem. This is used for soldiers who are marching in step. Isso é usado para soldados que estão andando enfileirados. Saying, let's walk in step with the Spirit. Então ele está falando assim, vamos andar passo a passo junto ao do Espírito. Let's get things in order in our lives. Vamos colocar as coisas em ordem em nossas vidas. You have life through the Holy Spirit. Você tem vida pelo Espírito Santo. And since that is true, we ought to conduct our lives in step with the Spirit. E já que essa é uma verdade, nós devemos conduzir a nossa vida no passo do Espírito Santo. Now, we need to study the Word. E assim precisamos estudar a We need to palavra. be diligent with this. Precisamos ser diligentes com If you're relação not a doing isso. that, what will the Holy Spirit use in your life to lead you, to protect you, to motivate you? Se nós não fizermos assim, o que é que o Espírito vai usar na nossa vida para nos guiar, para nos proteger? I had a conversation with a man who had been a Christian for many years, Numa conversa minha com um homem que já era cristão há muitos anos, but he didn't really have much of a personal spiritual life. mas não tinha muito de uma vida espiritual, Didn't spend time reading the Word, não investia tempo lendo a palavra de Deus,
Didn't spend much time in prayer. não usava muito tempo em oração. I talked to him about his spiritual life, and he said, Jim, I know enough doctrine. E aí, falando sobre a vida espiritual dele, ele disse: Jim, eu sei o suficiente sobre doutrina. I know enough about the Bible. Eu sei o suficiente sobre a Bíblia. Well, what arrogance. Que arrogância. You think you know enough? Você acha que So você you don't conhece o have to suficiente? read it anymore? Que você não precisa mais ler? You don't have to study it anymore? Não precisa mais estudar? It is our daily food. É o nosso alimento diário. We need it. Nós precisamos dela. It feeds the soul. Ela alimenta a alma. We struggle with the sin nature. Nós lutamos contra a natureza pecaminosa. And you're going to have that struggle the rest of your life Você vai ter essa luta para o resto da sua vida. unless you just give up and say, I'm not going to fight the sin nature anymore. A menos que você abra a mão de vez e fale: não vou mais nem lutar contra I'm ela. just going to live by the flesh. Só vou viver pela carne. And there are some Christians who are that way. E há alguns cristãos nessa situação. But if we want to be pleasing to God, Mas se queremos ser agradáveis a Deus, and if you want to find fulfillment in life, e se você quer achar preenchimento na sua vida, if you realização, want your life to have significance, se você quer que a sua vida tenha significado, then we need to walk by means of the Spirit. é necessário então andar no Espírito. And if you do that, God will be glorified. E se você fizer isso, Deus será glorificado. And one day you'll hear the Lord say, well done. E um dia você ouvirá Deus dizendo: Good muito job. bem, bom trabalho. And your Father will be so pleased with you. E o seu pai vai ficar tão feliz com você. It's been a joy for me to be back here. Foi um prazer para mim estar de volta aqui. Lord willing, Deus permitindo, we'll do it again next year. a gente faz de novo ano que vem. Lord willing. Deus permitindo. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you so much Pai, te agradecemos tanto that you have chosen us. que o Senhor nos escolheu. We thank you for the great privilege of being your children. Te agradecemos pelo tremendo privilégio de sermos seus filhos. We thank you for the abundance of your provision to us, Te agradecemos pela abundância da tua provisão para conosco, that you've given us your word, que o Senhor nos deu a tua palavra, that you've given us your Holy Spirit. que o Senhor nos deu o teu Santo Espírito. We thank you that you have given us a ministry Te agradecemos porque o Senhor nos deu um ministério and that we can fulfill your purpose as we walk in the Spirit, e que podemos cumprir o teu propósito ao andarmos no Espírito and that we can bring you glory. e podemos te trazer glória. So it is with joy that we learn about these things. E assim é com alegria que aprendemos essas coisas. I pray that your Spirit will help us to understand Rogo que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender and also to see how we can apply these things in our lives, e também a ver como aplicamos essas coisas em nossas vidas. that indeed our lives will count for eternity, E que assim nossas vidas contem para a eternidade and that you are going to be glorified through us. e que o Senhor seja glorificado através de nós. I thank you for the opportunity we've had to be together this week, Obrigado pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos esta semana that together we can fellowship with you. e de que juntos podemos ter comunhão com o Senhor. I pray that you will show us mercy as we go our ways. Pedimos que o Senhor nos mostre misericórdia ao seguirmos os nossos caminhos. Take us safely home. Leve-nos em segurança de volta para casa. And may your Holy Spirit bring these things to our minds, E que o Espírito Santo traga essas coisas à nossa mente that we might have victory over our sin nature, para podermos ter vitória sobre a natureza pecaminosa and we might also teach these things to others, e para que possamos ensinar essas coisas a outros. that through us Que através de nós and through the body of believers that we're associated with, e através do corpo de cristãos ao qual nós estamos associados, may you have the glory. que o Senhor tenha a glória. For all of your grace, Por toda a tua graça, mercy, misericórdia, we give thanks through our Lord Jesus Christ, nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, in whose name we pray. em cujo nome nós oramos. Amen. Amém.